Shalom Vrahá, sou Rivka Raya e estou trazendo os 13 princípios da fé judaica nas explicações do nosso querido Rabino Gloiber. O 12º princípio da fé judaica é crer com plena fé na vinda do Mashiach, na vinda do Messias. Mesmo que demore, esperarei por sua vinda a cada dia. Esse princípio ele consiste em que, no fim da Galut, que é o nosso exílio em que estamos, o fim da Galut, do exílio entre os povos do mundo em que estamos, um descendente direto do rei Davi, que está dentro dos seguintes critérios. Ele tem que estar dentro desses seguintes critérios. Primeiro, se igualar ao rei Davi no estudo da Torá e no cumprimento das mitzvot, que são, o que é mitzvot? Que são os mandamentos divinos. Segundo, construir o Beit HaMikdash, que é o templo sagrado de Jerusalém, no lugar sagrado chamado Monte do Templo, onde hoje se encontra o Kotel. Terceiro, ele vence as guerras contra os povos do mundo que se opõem a Geulah, que se opõem à redenção. Quarto, ele traz todos os judeus de volta para Eretz Israel. Fazendo isso, ele se torna o Mashiach, que em hebraico quer dizer simplesmente o rei ungido. Sendo que ele é um descendente direto do rei Davi, o qual foi ungido rei de Israel pelo profeta Samuel, ele não precisa de uma segunda unção para ser o rei de Israel, mas se torna o rei de Israel automaticamente. Daqui aprendemos que a solução para o fim do problema do exílio judaico e do mundo, de um modo geral, não é um presidente eleito pelo povo, mas sim o Mashiach. Na época da Guemará, há quase 2000 anos atrás, existia alunos, os alunos dos grandes sábios, que eles estavam dentro desses critérios. Quem estava dentro desses critérios? Os sábios. E eles eram descendentes do rei Davi e se igualavam a ele nos estudos da Torá e no cumprimento das mitzvot. E eles diziam que o Rebbe deles, os alunos diziam que o Rebbe deles era o Mashiach, como vemos na Guemará em Sanedrim. E com isso eles queriam dizer que caso acontecesse a Geulah, que caso a redenção chegasse na época deles, em que eles estavam, o candidato mais adequado para ser o Mashiach seria aquele sábio, o mestre deles. Na nossa geração, o Rebbe de Lubavitch foi apontado como candidato a Mashiach, dentro desses critérios que falamos antes dos antigos sábios da Guemará. Quando acontecer a Geulah, o Beit HaMikdash for reconstruído em Jerusalém e as guerras forem vencidas, o candidato a Mashiach se torna o Mashiach na prática, exercendo a sua função de Mashiach. Antes disso, os alunos do Rabi Hanina na Guemará ou os alunos do Rabi Inon puderam dizer que o Rebbe deles era o Mashiach dentro dessa intenção. E isso não constituiu um problema de lei judaica, de Alahá. O mesmo se aplica hoje para nós, a quem aponte o Rebbe de Lubavitch como candidato a Mashiach na nossa geração. A Guemará em Sanedrim também diz que o fato de o Mashiach ser dos vivos ou dos mortos não é relevante neste caso, contanto que a Geulah aconteça na geração dele e ele cumpra esses 4 critérios que falamos antes. Então o Rebbe de Lubavitch, ainda estamos na geração do Rebbe de Lubavitch, ele ainda tem discípulos vivos. Ou seja, o que ele tem que cumprir? Quais são os critérios? Construir o Beit HaMikdash, vencer as guerras e trazer o nosso povo de volta para a Terra Prometida. Passando depois, juntamente com todo o povo de Israel, para a etapa na qual os mortos vão ressuscitar e a vida será eterna aqui na Terra, nessa Terra. Os romanos antigos, eles copiaram esse aspecto da religião, da nossa religião judaica, e o aplicaram inadequadamente ao JC. Que, primeiro, não era um descendente do rei Davi, JC não era. Segundo, não cumpriu a Torá e as mitzvot como o rei Davi cumpriu.
Terceiro, na época dele, o Beit HaMikdash não foi construído, ele foi destruído. Quarto, as guerras dele foram todas perdidas. Quinto, nosso povo se espalhou para fora de Eretz Israel pelo mundo inteiro. Ou estamos no exílio. Ou seja, ele não teve qualquer relação ou comparação com o princípio judaico da vinda do Mashiach e com o fato de os alunos dos sábios de Israel dizerem que o Rebbe deles era o Mashiach. Em resumo, dizer que o Rebbe é Mashiach não é contra a lei judaica, não é contra a nossa Halachá, sendo que a intenção é de apontá-lo como candidato aos grandes milagres da Geulah que está para acontecer. Porque nós estamos vivendo, hoje, a nossa época se chama os calcanhares do Mashiach. Nós somos a geração que vai ver, Baruch Hashem, a Geulah. Por que o Rabi Akiva acreditou que o Bar Korva era o Mashiach? O rei Davi não pôde construir o Beit HaMikdash. Por que ele não pôde? Porque teve que guerrear para salvar o nosso povo dos seus inimigos. Mesmo que aquelas guerras foram uma grande mitzvah, um mandamento divino de salvar o nosso povo dos seus inimigos, mesmo assim, ele não pôde construir o Beit HaMikdash, o templo sagrado em Jerusalém. Por quê? Por ter matado nossos inimigos. Ele tinha sangue nas mãos. Seu filho, o rei Salomão, que nunca participou de nenhuma guerra, ele recebeu de Hashem a ordem divina de construir o Beit HaMikdash. Então foi o filho do rei Davi, o rei Salomão, que construiu o Beit HaMikdash. E quando falamos sobre Mashiach, vemos também uma alusão a uma guerra chamada, conhecida por vocês, de Gog-Magog, uma grande guerra que vai acontecer. Se o Mashiach participar da guerra, ele não poderá construir o Beit HaMikdash. Por isso existe uma referência a um pré-Mashiach chamado de Mashiach ben Yosef, que faz as guerras, falece depois de vencê-las. Sendo que a regra é que uma profecia negativa não é obrigada a acontecer, o Mashiach ben Yosef não é obrigado a existir. E o Rabi Akiva achou que Bar Kova poderia ser esse Mashiach ben Yosef, sendo que ele começou a fazer as guerras. E quando ele perdeu as guerras, então o Rabi Akiva viu que ele não era o Mashiach ben Yosef. Então a Guemará, ela nos traz um caso em que a Geulah quase aconteceu, sem precisar de Mashiach ben Yosef. Esse é o caso do rei da Judéia, Hizkiyahu, que venceu o rei da Síria, Senaqueribe, sem precisar sair da própria cama. O anjo Gabriel se revelou para o exército dos assírios e todos eles faleceram, morreram todos, com exceção de 5 pessoas. E a Guemará diz que dessa maneira, Hizkiyahu era um descendente do rei Davi, ele era um descendente, poderia ser diretamente o Mashiach ben David e Senaqueribe ser Gog-Magog, caso tivessem tido o mérito de a Geulah acontecer na época dele. Nesse caso, não teria havido, veja bem, a necessidade do Mashiach ben Yosef, do Mashiach que vem primeiro, faz as guerras, vence as guerras e morre, e então o Mashiach se revela, o Mashiach ben Davi se revela. Um beijo no coração de todos vocês, muita saúde, muito sucesso, muita alegria. Tudo de bom.